Mais um rastilho aceso, mais uma onda de caos, de desordem, de assassinato, provocada mais uma vez por aquilo que me parece ser mais uma cartada de nova ordem mundial. E estamos a falar de George Floyd e realmente da história da sua alegada morte ou assassínio por parte de alguns agentes policiais norte-americanos. Bem, houve muitos aspectos, muitos factos, muitos detalhes que realmente chamaram a atenção e eu acho que vocês deverão se concentrar nisso, porque é nos detalhes que realmente se consegue encontrar o que está por trás, qual é a intenção e objetivos. Nada acontece por acaso. Isto realmente é um lema e isto é um modo que vocês vão sempre ter em atenção, ou deveriam sempre ter isso em atenção. Depois desta história do Covid, do coronavírus, efetivamente, e como já se está, e pelo menos cá em Portugal, com esta atual Ministra da Saúde e responsável, representante da Direção-Geral de Saúde, é qualquer pessoa, qualquer português, qualquer pessoa com dois dedos de testa, com a sua sanidade, obviamente poderá perceber que aquilo basicamente é tudo um conto de fadas e que já não há ponta para onde se pegar, resumidamente. Bem, eles tinham capacidade para apresentar o tipo de jogada. E mais uma vez os antifascistas, os antifas estão envolvidos. Mais uma vez os movimentos supremacistas negros estão envolvidos. Sobre uma situação de que ocorreu há algumas semanas atrás. A meu ver, mais uma PSYOPs. Nas imagens consegui identificar câmaras de vigilância e também das gravações de 300, que algumas imagens nem sequer aparecem quando são realmente capturadas por outras pessoas que estavam lá no local. Elas não aparecem, o que ainda é mais dúbio. Mas, pondo de parte esse tipo de questões que poderão sempre ser relativas, há depois um outro conjunto. Bem, primeiramente, George Floyd estava em Minneapolis a fugir da lei. Ele já tinha cumprido 5 anos de sentença e é preciso ver um pouco o historial. E isto, pelo que eu percebi, não está... não se enquadra em teorias de conspiração, não se trata de fake news, basicamente já são factos. Isto porque ainda para mais, porque os documentos estão disponíveis e inclusive na Sentinela já foram inclusive apresentados. Bem, esse senhor, entre outras situações, além de tráfico de cocaína, metanfetaminas, chegou a ser julgado por ter entrado, arrombado uma casa, uma residência com pessoas lá dentro, inclusive com um bebê, e chegou inclusive a apontar a arma à cabeça e à barriga realmente de uma mulher que lá realmente residia. Pronto, outro aspecto que eu achei pertinente, além de todo o historial, que é muito mais de George Floyd, que é muito mais extenso do que isto, outro aspecto realmente que eu achei pertinente é a tatuagem inegável que se encontra realmente no peito desse indivíduo, ok? Estamos a falar da águia de duas cabeças, é um símbolo de maçonaria, é um símbolo escocês, de ritual maçónico escocês. Ordem sobre caos é o que realmente está escrito, associadamente a essa águia de duas cabeças. Pronto, é um símbolo que vocês poderão encontrar em muitos emblemas norte-americanos, de estruturas governamentais e não só, e sobretudo naquela que é considerada a cidade interna de Londres. Não Londres que nós conhecemos, a cidade de Londres antiga, da época romana. Okay? Que é, se não estou eu, ainda continua a ser um dos símbolos deles. É pertinente pensarem porque é que um africano, que supostamente nada deveria ter a ver com, digamos assim, esta religião luciferiana que é a maçonaria, tem realmente tatuado no peito realmente o tal símbolo da águia de duas cabeças. Isto foi identificado através de fotografias, de imagens, realmente, pelo que eu percebi, íntimas. Este senhor, inclusive, pelo que eu percebi, no seu currículo profissional, já tinha sido ator, performance pornográfico, vejam lá. E embora os mídias tentassem realmente limpar, branquear realmente a imagem dele como se fosse realmente alguém que estaria a tentar regenerar, ou seja, ter aqui uma segunda oportunidade, uma nova vida, quando mudou realmente para o novo estado, onde ele depois foi apanhado. E é preciso vocês perceberem porque é que foi detido, porque as legendas não existem, nos vídeos que temos encontrado, o áudio também não é necessariamente muito perceptível, mas é um facto que nem sequer os mídias do sistema realmente ousam negar, que é o facto de eles ter na sua posse cocaína. Ele foi interceptado pelos agentes policiais
por ter apresentado uma nota falsa, nota dólar falsa. Ele foi identificado, foi localizado. Houve alguma confusão ali para ele sair e houve ali vários cortes de imagens. Eu não sei se foi propositadamente, foi apenas por uma questão circunstancial, não sei o que se passa. Isto faz-me lembrar um bocado o caso do suicídio de Jeffrey Epstein, não é? Onde justamente algumas imagens onde poderíamos realmente perceber o porquê da forma como foi detido, o porquê dele ter cambaleado e depois ser imobilizado com o peso de 3 a 4 agentes, seria realmente crucial para tentar perceber um pouco o teor, digamos assim, o contexto desta situação. Pronto. Outro aspecto que eu acho que vocês deveriam já ter verificado, ou deveriam pelo menos ter pesquisado. Esse senhor, o agente que está em destaque, e porque basicamente é o que está a debruçar o seu peso, ou parte do seu peso com um joelho, sobre a parte traseira do pescoço. Apesar da pele, assim entender que seja branco, neste momento muitas fontes estão a indicá-lo como sendo judeu, de ascendência judaica. Pronto. Inclusive, isto poderá parecer com a teoria de conspiração, mas já vi imagem de um e do outro e peço a vocês para tirar as vossas próprias ilações. Existe um comediante, que agora não me recordo o nome, mas ponho depois o nome na descrição, com o semblante, a figura exatamente igual. É uma personagem conhecida, é algum dentro destes meios de artísticos, é a cara chapada. Se é ele, se não é ele, não faço ideia. Agora, o que eu faço ideia é que já não é a primeira vez, não vai ser a última vez, vamos encontrar realmente estas cenas chamadas bandeiras falsas, as psyops, que são agendadas normalmente por alguns testes de ferro e por alguns mestres que estão por trás dos bastidores da nova ordem mundial. Okay? A pandemia já não estava a pegar, as pessoas já estavam a sair, os governos já não tinham, e muitos governos, inclusive os Estados Unidos e mesmo no Brasil, têm estado a opor relativamente a este controle de contenção das massas. Os próprios governos não o queriam fazer, por isso é que o Brasil e os Estados Unidos têm estado constantemente a ser atacados pelos mídia, por parte das forças opositoras, por parte destes grupos, por tudo e mais uma coisa, a OMS, tudo e mais uma coisa. Só que eles, obviamente, estão também a responder, e isso verificou-se, por exemplo, em Donald Trump ter retirado o financiamento da Organização Mundial de Saúde. Ele, sendo ele, se não o maior, é o grande principal financiador da OMS. Bem, além, obviamente, de Bill, neste caso, de Bill Gates. Okay? Fiquem a saber. Por isso, nada tem que ser visto à parte. Nada pode ser considerado como ações isoladas, porque não são. Está tudo a ser manipulado, está tudo a ser maquinado. E só não vê quem não quer. Outro aspecto, agentes. Pronto. Até fonte fidedigna se confirmar, efetivamente, o agente que foi já detido e que aparece realmente em maior destaque pelas câmaras e pelos mídias, dizem que realmente é de ascendência cristã, francesa, mas há outro tipo de informações que remetem de que ele é judeu. E é um ator. Ele aparece inclusive em digressões, os chamados rallies presidenciais na altura de 2016, 2015 a 2016 de Donald Trump, aparece abraçado inclusive a ele. E além de que, se for efetivamente verídico de que ele é realmente um ator de comédia, de stand-up comedy, etc., e eu penso que é algo realmente a considerar. Outro aspecto, os outros agentes, 3 agentes, um deles, e as imagens não podem enganar, podem ter a necessidade, devem ter a necessidade, obviamente, para serem agentes policiais, mas um deles é hispânico, o outro é africano e o outro é asiático. Existe a dúvida de que um deles possa ser inclusive árabe muçulmano. É algo que obviamente tem sido omitido brutalmente, tem sido realmente escondido por parte da imprensa, que não segue, ou melhor, que vai seguindo realmente a linha da CNN e de outras estações televisivas sionistas, e não demonstra efetivamente a natureza verdadeira, a identidade étnica, racial, religiosa dos outros intervenientes. Apenas aparece aquele, porque realmente ele é o mais branco. Bem, a agressão ou violência policial num país como os Estados Unidos ou o Brasil é algo que tem que ser muito bem equacionado. Não podemos simplesmente ver as reações dos agentes policiais apenas por outros estados de ignorância, de selvageria, de brutalidade,
por falta de formação, pelo facto de serem psicologicamente autênticos roaceiros, os chamados bullying. Eu penso que tem que ser um pouco mais ao âmago da situação. Não sou agente policial, já fui militar, tenho militares na família e sei perfeitamente e tenho a perfeita noção e empatia do quanto os agentes policiais e militares em ação, em missão, poderão realmente sentirem-se traumatizados. E isto é transversal independente da raça, da idade ou do género. Os traumas causados, o stress pós-traumático realmente que se acumula, que se obtém através de situações que nós vemos confortavelmente nas nossas televisões, nas salas de cinema, em nada se compara com a realidade. Nada. Estamos a nossa própria vida, não é um jogo, não é um in your face. Estamos a vivenciar aquilo e o terror, o medo, os nervos, todas aquelas sensações, a adrenalina, tudo aquilo acumulado face a 1, 2, 3, 4 situações onde vemos a nossa vida basicamente a passar à frente, é algo que devia ser bastante equacionado. É normal que haja uma reação. Relembro que muitos agentes, sobretudo os GNRs, muitos militares, têm dado término à sua própria vida. Okay? O stress pós-traumático, a pressão interna, a pressão inclusive de todas as situações traumatizantes realmente que eles passam para poder exercer a sua função, para aquilo que eles foram treinados, do qual eles sentiram que tinham vocação, daquilo que eles investiram, acaba por ter consequências. E as consequências muitas vezes acabam mesmo em suicídio. Ponto final. A responsabilidade é também um pouco da estrutura psicológica deles, mas acima de tudo é das circunstâncias que eles realmente estão e têm que realmente ser expostos, têm que ser arremessados, e também muitas vezes acaba por ser da responsabilidade da própria hierarquia, a chefia, porque além de todo o stress, de todos os conflitos que eles realmente vão ter que se envolver, intervir e muitas vezes serem vítimas, há também depois toda uma pressão, toda uma desvalorização e desvalorização. É toda uma... Se acham que escravatura passa por chicote, vocês não têm noção do tipo de escravatura psicológica que muitos destes oficiais, destes chefes, realmente poderão impor sobre os seus agentes subalternos. Vocês não têm mínima noção. Todos estão sob pressão, mas acima de tudo, aqueles que estão no terreno, acreditem que estão basicamente em pele viva, carne viva, para poder exercer muitas funções. E tem que se ter um calibre, tem que se ter uma muralha psicológica enorme para conseguir aguentar. Okay? Eu tenho percepção disso, basta ver os números, basta ver as notícias quando aparecem, porque os mídias também, tendo realmente tendência para a esquerda, logicamente também não querem revelar todo o tipo de repercussões psicológicas, salariais, profissionais, realmente que estes agentes realmente estão sujeitos, sejam eles policiais ou militares, no que diz respeito à PSP, à PJ, ao CEF, ao CIS, à GNR. Mas não os querem para que não haja qualquer tipo de empatia do povo em relação a esses agentes. O objetivo mesmo é demonizá-los. E eles sabem perfeitamente isso. O que me custa, e aqui faço um parênteses, mas é um parênteses bastante significativo, e que tem que ser dito, o que me custa muitas vezes é ser esses mesmos agentes que têm sido alvo de todas dessas pressões, desses bullying, estarem depois a defender os mesmos que seguram o chicote e os mesmos que os chicoteiam. Porque não são só aqueles que estão atrás, com os megafones, os holofotes, ou influenciar através das cordas, são também aqueles que estão à frente e estão a chicoteá-los, ok? E custa realmente eles muitas vezes virarem-se contra o próprio povo, como aconteceu com os coletes amarelos, como já aconteceu com nacionalistas, como fazerem com as idosas, como fizeram com a situação, por exemplo, ali da Santuário de Fátima, onde foi realmente o dia de celebração, agora há semanas atrás, em medida de contenção. Não foram só seguranças privados, foram também agentes policiais que basicamente correram, caíram sobre, imobilizaram, e aquilo foi desnecessário, foi totalmente desnecessário. Estamos a falar de uma pessoa que simplesmente só queria exercer o seu direito de poder atender à sua liberdade, manifestando em pleno exercício de oração, de presença no local, que mais tarde se veio a perceber que é totalmente ridículo, depois dos próprios deputados e presidentes da Assembleia da República, conforme já indiquei no vídeo anterior, terem efetivamente celebrado o 25 de Abril. Logo em seguida, no 1º de Maio, houve depois uma marcha da CGTP, desses comunos cardiopatas, seja em espaço aberto ou não. Estamos a falar de um casal, era um casal de católicos que simplesmente durante o turno da noite, durante o horário noturno,
tentou realmente aceder a um perímetro que estava fechado ou que estaria condicionado por estúpida de ignorância. E é aqui que eu apelo aos agentes profissionais, as forças militares, as forças policiais, usem o vosso discernimento, porque há ordens que são cumpridas, têm que ser cumpridas, há ordens que têm que ser questionadas, e muitas vezes não é preciso estar a favorecer ou estar a ir em contra essa ordem, simplesmente é uma questão de ser neutro, de ser imparcial, de ser passivo e deixar que as coisas aconteçam quando tem que acontecer, quando é de plena consciência de que aquilo que estamos a fazer, vocês poderão estar a observar, não vai contra qualquer lei, qualquer risco público, de segurança pública, ou o que quer que seja. As ordens têm que ser, e sobretudo nesta fase, têm que ser questionadas. Elas têm que ser desobedecidas. Não se esqueçam que o vosso juramento não é a favor do Ferro Rodrigues, não é a favor de Marcelo Rebelo de Sousa, não é muito menos em relação a António Costa. O vosso juramento foi feito à pátria, à bandeira, à nação e ao povo. Ponto final. Não há mais nada a falar, não há nada a discutir. Ponto final. Eu fiz esse juramento e vocês sabem que o fizeram. E sabem muito bem o que disseram. E se não sabem, leiam. É importante vocês não se esquecerem. Vocês são soldados da pátria, vocês são agentes da segurança, da paz pública, vocês são a primeira linha de defensores do povo português. Não são inimigos do povo português. Não podem ser. E se o são, mudem de profissão. Mudem de profissão. Juntem-se às ordens, às hostes, vão para os bairros, vão inscrever-se na CGTP, no PCP, no Bloco de Esquerda, no livro, o que vocês quiserem. Agora, uma coisa que vocês não podem fazer é usar esse fato, esse uniforme, usar os galões e representarem-se como sendo um símbolo de autoridade junto de um povo que não pode mais ser sequestrado, não pode ser contido, não pode ser restringido dos seus direitos basilares, das suas liberdades. Vocês sabem quem defendem e vocês sabem muito, muito bem quem um dia vai também defender a vocês. Há muitos, milhares, milhões de portugueses que dependem de vocês e que os defendem com unhas e dentes. Não os façam arrepender, ok? Porque se algum dia vocês precisarem, e vocês têm precisado bastante, acreditem que a última palavra vai ser o povo. Se este António Costa, este Goense, se este Marcelo Rebelo de Sousa estão realmente a representar dois dos principais papéis na política portuguesa, do Estado português, acreditem que eles podem sair e vão sair certamente. Vão sair certamente. Com a vossa colaboração, eles vão sair. Agora, voltando atrás, pegando na questão do George Floyd, vocês viram as manifestações, as marchas ridículas, etnomasquistas, xenófilas, racistas, antiportugueses, não há outra palavra a dizer. Eu dou a cara a dizer isto. Jovens, adolescentes, e quando digo jovens estou a falar de portugueses, estudantes, pós-estudantes, a tal geração precária, rançosa, a rasca, a R, a X, a Y, Z, puta que os pariu, e eu fiz parte dessa geração. É o que é. Mas a verdade é esta, abri os olhos. Na altura não havia tanta doutrinação nas escolas, mas havia. Eu lembro perfeitamente de situações e de professores, como no caso de Sociologia, havia no secundário. E eu sei, tenho feita noção que neste momento, desde o primeiro ano, os professores não são professores, são profissionais de doutrinação, da agenda marxista, globalista, que estão a vestir a pele de cordeiro junto às nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens homens e jovens mulheres, e estão a transformar aquilo que vocês viram em Lisboa, no Porto, essencialmente. Autênticos formatados, oveias lobotomizadas, com a culpa de serem brancos, com a culpa de sentirem que são os principais responsáveis ou poderão fazer parte de um grupo étnico, de uma estirpe que é responsável por todos os males do mundo. É todo o tipo de narrativa que os judeus, sionistas, anti-ocidentais, anti-europeus, anti-brancos têm realmente estado a trabalhar durante décadas. E essa narrativa tem sido usada como fio condutor ou por um fio condutor através dos comunas, através dos socialistas, através dos anarquistas, através dos esquerdistas, sejam os moderados ou conservadores. Todos eles são responsáveis, inclusive os partidos e grupos de centro, os partidos chamados de direita, a própria Igreja Católica é responsável
quando tenta implementar a igualdade, a tolerância, a humanidade, e sempre o fez, ou quase sempre o fez, exceto quando é posto em risco, e vocês sabem perfeitamente, basta só lembrar-se dos muros do Vaticano, foram construídos porquê? Mas todo esse papel evangélico de missionário, de tentar realmente converter ovelhas, o máximo de selvagens, para uma religião que em si tem as bases que tem, são bases de lama, criadas de lama, sobre o império que estava em decadência, o Império Romano, que se agarrou ao cristianismo, ao judaico-cristianismo, para conseguir aglomerar o maior número de apoiantes já em situação já desesperada, onde os símbolos pagãos neste caso, são mais que muitos. Basta ver os santos, basta ver toda a simbologia maçónica, Illuminati, pagã, o próprio santuário de Fátima. Eu vejo um Cristo negro, eu vejo uma estátua, não sei o que é aquilo, uma escultura que tem chamas, que simbologia as chamas e com almas penadas, e depois vê-se uma figura que supostamente é para ser Jesus Cristo com a cabeça dividida em dois, e depois que aquilo bem visto percebe-se que é uma serpente. O próprio Vaticano tem simbologia com a serpente vista de cima. Há tantos indícios. A adoração de Lúcifer em plena época de Páscoa nos seus cânticos. Isto poderia dar asa, obviamente, a um outro vídeo. Agora que eu vejo freiras, que eu vejo padres, que eu vejo católicos ao lado de supremacistas negros que utilizam uma situação criada artificialmente para pessoas que nem sequer são brancas, são europeias, ascendência europeia, é ridículo, é condenador. A Igreja Católica tem muita responsabilidade. Eu não sou pagão, não sou ateu, não critico o cristianismo a determinados pontos, mas os factos falam por si. A partir do momento que temos um Papa que se ajoelha, que beija o calçado de governantes e líderes rebeldes do Sudão para apaziguá-los, para tentar um acordo de paz, e depois quando vemos imagens do mesmo tipo de descendentes europeus nos Estados Unidos a beijar as botas supremacistas negros, vocês não conseguem discernir, perceber se são pertencentes ao grupo de vidas negras importam, ou seja, Black Lives Matter, ou são dos Panteras Negros, porque não há diferença. Black Lives Matter são os Panteras Negras com uma nova roupagem, ok? A própria cofundadora desse movimento no capítulo do Canadá rezou a Allah, não ao Deus cristão, a Allah, para que os cristãos, os brancos, não eram os cristãos, os brancos morressem. No final punha, please, por favor. Isto no próprio Twitter, isto veio nos mídias. Ele teve que refutar isso, ele teve que justificar-se e fez-se vítima novamente. Eu penso que basta uma daquelas imagens de saques, de assaltos, de ataques, até uma mulher deficiente, uma cadeira de rodas, que atacaram com o extintor, atacaram com o fumo do extintor, é que a mulher ficou totalmente incapaz de reagir. Eu não sei o que aconteceu depois àquela mulher. Os pontapés, os murros que foram projetados, foram remassados contra realmente um rapaz que estava a defender uma loja. A mulher de estatura média, já com os seus 50 anos, estava a defender a sua loja, que foi nocauteada, assim do mais sem menos, por um desses protestantes pacíficos, supostamente deveriam estar a clamar realmente por uma situação de injustiça, de racista, de relação ao racismo dos brancos, onde os agentes nem sequer eram brancos, e em caso de dúvida se seria só mesmo aquele que mais se destacou, em caso de dúvida, e ainda vamos ver se encontramos mais informação, mas tudo o resto não era branco. É algo que realmente tem que assinar, porque nós já percebemos, sobretudo para quem é mais velho, basta-se lembrar, por exemplo, dos motins de Los Angeles de 1992, de Rodney, sobre também um ataque a um elemento africano, que, por vistos, não soube parar, não quis parar sob a ordem realmente das autoridades policiais, e acabou. E eu não sei se foi encontrar droga, mas ele realmente acabou por ser agredido. Se esse modus operandi é eficaz, não sei, mas vejo hispânicos envolvidos, estavam hispânicos,
e depois vimos realmente o resultado, o genocídio. Os próprios sul-coreanos, os próprios asiáticos tiveram que pegar em armas para defender as suas lojas. De alguma forma o plano Eclairgé foi criado ou foi pensado em criar uma raça ou várias raças mestiças em mistura com os africanos. Não são com os asiáticos, chineses ou japoneses ou coreanos, são com os africanos, por alguma razão é. E basta perceber aquilo que muitos cientistas, muitos estudiosos, muitos professores confirmam relativamente aos níveis de inteligência dos africanos, para perceber o porquê, a necessidade destes globalistas de nova ordem mundial, a maior parte deles são judeus ou falsos judeus zionistas, em importar africanos do interior, africanos do norte, o que seja, da África subsaariana, diretamente para a Europa, além dos árabes, sobretudo os africanos. O objetivo, e depois vimos os mídia e as grandes empresas capitalistas a fazer o seu trabalho de doutrinar, através dos seus anúncios, de propagar a miscigenação. E vemos isso através de bancos portugueses, vemos isso pelo IKEA, vemos isso em lojas, em marcas de roupa, e também nem falo da indústria cinematográfica e musical. Eles sabem disso, os africanos estão a aproveitar disso. As negras não têm grande proveito nisso, mas os negros sim. Porque não existe maior tesouro para os africanos do que ter uma mulher branca, suculenta, quanto mais gorda, melhor, mais carne branca, diz eles. Isto é dito pelas próprias palavras deles. Okay? As negras não deviam gostar muito disto. Deviam-se voltar, digo eu. Mas não o fazem. E eles acabam por se aproveitar. Eles sabem muito bem o que estão a fazer. Elas, pelos vistos, é que não sabem, porque estão totalmente tapadinhas. E aqui acusam não só elas, muitas delas adolescentes, ou pós-adolescentes, mas sobretudo os pais encarregados de educação, os avós, sobretudo aqueles que deveriam ter uma noção de todo este plano de globalização, de miscigenação, de interracialismo, de controlar, de delinear, de limitar o acesso a determinado tipo de fatores de exposição. Isto começa pelos desenhos animados, meus amigos. Vocês basta só fazerem zapping, sim, irem realmente alternando os canais de cabo, parabólica ou o que seja, para vocês perceberem. Não é só no canal português que vocês veem filmes e séries árabes ou de homossexuais, vocês veem isso nos desenhos animados. Eu estou farto de encontrar Cartoon Network, Nickelodeon, da Disney Channel, tudo que é controlado por sionistas, a agenda multiculturalista, nem é multiculturalista, é interracialista e homossexual, LGBT, está lá presente. A pedófila já está a dar os primeiros passos. Ela está lá presente, ela está a marcar os primeiros passos. Okay? O objetivo não é só erotizar, porque isso já está a ser feito ao tempo. Então nos Estados Unidos é brutal, é aberrante. Por exemplo, só os concursos de moda de crianças, meninas e meninos, para assistir como autênticas prostitutas, com a cumplicidade dos pais que estão totalmente formatados. E aqui prova-se a mesma coisa. E eu falo por experiência pessoal. Por exemplo, tenho um familiar que leva o seu filho desde bebê à festa do Avante. Vocês estão a ver, para quem conhece, para quem tenhas passado lá. Pó, a partilha dos fumos da AX, de droga, o álcool, a exposição solar, aquele pó todo, os decibéis a mais, as filas intermináveis, a propaganda comunista, todo aquele ambiente. Eles doutrinam os próprios filhos, porque eles não se querem ceder do seu umbiguismo, do seu egocentrismo e ter que se privar de algo em prol da integridade física e psicológica dos seus próprios filhos. Okay? E sim, os filhos acabam por ser, as apêndices, as ideologias e das inconsciências, das irresponsabilidades dos seus progenitores. E começa logo desde a gestação, a partir do momento que muita dessa gente consome cannabis, consome drogas, fuma-se tabaco e bebe, que nem uns alarves, durante a própria gestação. E sim, há N situações dessas. Ok? Enfim. Manifestações de George Floyd em Portugal. Brancos com o complexo de culpa lado a lado dos seus inimigos. Porque acreditem, meus amigos e minhas amigas comunas e humanitárias e solidárias e neo-hippies e o resto que aparta. Meus amigos, se vocês estivessem sozinhos com aquela gente, se aquilo fosse nos Estados Unidos, vocês acreditem,
vocês acreditem e só não vêm porque vocês têm, digamos assim, absorção seletiva de informação. Mas se vocês estivessem numa daquelas noites em que o Black Lives Matter atacou cidades inteiras, vocês estivessem lá, nem tivessem a t-shirt do Che Guevara, nem tivessem o punho levantado, erguido, nem tivessem uma bandeira de Black Lives Matter, vocês vão porrada e vocês eram mortos. Ponto final. Ponto final. Vocês estão a ser manipulados, estão a ser super ignorantes. Vocês nem conseguem justificar nada de nada. Vocês estão a expressar um descontentamento contra o vosso próprio povo. O povo português não teve nada a ver com o que aconteceu nos Estados Unidos, nada a ver. Ninguém se manifestou em relação àquele São Timorense que foi assassinado por ciganos. E logo aí vê-se a hipocrisia. Toda a gente com 2 dedos de cesta já percebeu isso. Isto foi cá, em Pai Pires, aqui ao pé de mim. Aqui, coisa de 1 quilómetro, nem isso, aqui ao pé de mim. Ninguém, senão os próprios africanos e pequenos grupos, nada se compara aos 6.000 brancos e pretos que foram realmente ao bairro da Cocena, à Quinta da Cocena, e foram exigir a cabeça do cigano. Ninguém fez nada, não houve manifestações a esse racismo. O próprio Madouba vem intervir de forma hipócrita a dizer que nós, brancos, estávamos a tentar, brancos supremacistas, porque para ele todos os brancos são supremacistas, porque ele não é. Ele vive num país que não é dele, pago pelos contribuintes, que não são do seu povo, nem do Senegal, nem da África, nem do Correio Caparta, e está basicamente a lançar veneno, e está a criar o caos, a guerra racial em Portugal. E disso não tenham dúvidas. Okay? Nem ele se manifestou, e o que ele se manifestou não foi contra os ciganos, nem foi contra ninguém, porque não vi nenhum branco envolvido. É tão simples quanto isto, não vi qualquer português branco. E tirem da cabeça aqueles que pensam que português não é ser branco. Porque, meus amigos, vocês, numa noite cerrada, com africanos à vossa volta, com árabes, com turcos, com argelinos, com paquistaneses, vocês são brancos. Vocês são considerados brancos. Não tem qualquer dúvida. Não há qualquer distinção. Vocês até podem ter um cruzamento com ascendental com outros povos, da vossa família, da vossa árvore genealógica pode haver, eles não olham isso. Vocês podem ter as t-shirts e todo o tipo de maquilhagem comunista, vocês para eles são brancos, ponto final. E quando a guerra civil se instaurar, como já aconteceu ou se tentou fazer agora há bom tempo atrás, quando foi na sequência realmente daquilo, dos ataques dos africanos contra os agentes de polícia no bairro da Jamaica, também próximo aqui, tudo no Conselho de Seixal, que é gerido pela CDU, Coligação Democrática Unitária, PCP e PAV, desde o 25 de abril de 1964. Reparem no dominador comum, ok? Comunistas. Depois de todos aqueles ataques que foram feitos contra a propriedade privada e contra, inclusive, pessoas, acreditem, se vocês, meninos universitários, meninos do Bloco de Esquerda, meninos neo-hippies e outros formatados, outros incautos, outros ignorantes, se estivessem no caminho, vocês iam ser literalmente linchados. Vocês podiam estar com a t-shirt do Malcolm X, de Martin Luther King, vocês iam ser linchados, ok? E se têm dúvidas, eu posso mostrar N exemplos, jornalistas, de ativistas brancos que estavam no sítio errado, no local errado, na hora errada, com as pessoas erradas, e eles acharam totalmente de esquerda. Posso até dar aqui um exemplo. Houve um político esquerdista, socialista, se não sou erro, não sei neste momento detalhar qual era o país, cuja habitação foi violada, ou seja, um árabe, um muçulmano realmente entrou, pelo menos um, são mais, e o violaram. Ele por acaso é homossexual, e o violaram. Okay? O seu complexo de Estocolmo veio publicamente a dizer que a culpa não foi desse halogénero, que depois acabou por ser expulso do país, mas sim seria culpa do sistema, como é que é, o sistema, o racismo sistémico, como os brasileiros dizem, não é? O racismo estrutural do sistema, estrutural, ou que seja. Ele não se apercebeu, há muitos assim, padecem de lógica, de racionalidade
não conseguem entender que eles foram totalmente enganados. E eles fazem estas figuras, eles perdem vida, como já aconteceu com tantas turistas que acabam por perder a vida quando tentam realmente arriscar por zonas que são maioritariamente dominadas por islâmicos. E o mesmo acontece nas zonas africanas. Okay? Todos esses estudantezinhos estão a ser formatados, têm sido formatados, vão continuar a ser formatados e, se for preciso, são capazes de estar no lado lá do campo de batalha, ao lado dos mesmos negros, contra nós, portugueses, cidadãos normais. E a responsabilidade é da República Socialista, é do povo que permite que ainda existem uma maioria de partidos de esquerda anti-portuguesas, racistas anti-brancas, pró-globalistas, como é o caso do Bloco de Esquerda, como é o caso do LIVRE, como é o caso do PS, como é o caso de, inclusive, o próprio PSD e CDS. Poderão ser mais conservadores, mas no que diz respeito realmente à agenda, ao final da base, no fundo, eles acabam de ser tão idênticos com o seu imperialismo, colonialismo, multirracial, como é o caso dos trotskistas ou stalinistas, maoístas, interraciais ou supremacistas. Okay? É importante vocês perceberem, vão ter que tomar uma posição. Vai haver uma altura, vocês vão tomar uma posição. Neste momento, as manifestações foram pacíficas, mas já não o foram no passado. E vai haver muitas mais. Porque os africanos não sabem, mas eles são facilmente manipulados. Daí a necessidade de os integrar no plano Bucalergi. Okay? Daí eles serem essenciais para o genocídio dos povos europeus. Porque a partir do momento que eles dominarem demograficamente a Europa, os países criados, construídos e ocupados por descendentes europeus, o que vai prevalecer, depois de toda a miscigenação, toda a mestiçagem, é que todos os novos cidadãos europeus vão ter um nível de coeficiente de inteligência maioritariamente abaixo da média. E serão facilmente manipulados. Isto foi só mais um teste. Uma simples situação de tantas outras, onde brancos nos Estados Unidos, na Austrália, na Europa, são atacados salvativamente, sem ter as próprias modas. Vocês lembram-se daquelas modas de socarem, esmurrarem qualquer pessoa branca que tivesse no seu caminho, fosse ela uma criança, um adolescente, uma pessoa de idade. Agora é puxar para trás, agora é bater nas raparigas. Há vídeos recentes, há vídeos antigos, há tanta coisa. E estas raparigas basicamente vão se deixar levar pelos videoclipes e por sentirem seguras que os africanos são os primeiros a ser vítimas. Porque sabe-se que a natureza dos africanos consiste, e isto é genético, isto é uma questão comportamental da sua própria natureza, que é transmitida pelos genes. Porque não é só a cor do cabelo, não é só a cor dos olhos ou a pele, a estrutura óssea, que realmente é transmitida de geração para geração. Os comportamentos, as memórias, a forma de reagir, as suas ações, as suas linhas de pensamento também. E qualquer cientista, qualquer estudioso, qualquer professor que possa de alguma forma dominar esta área sabe responder perfeitamente nisso. Os africanos têm tendência para a violência. Os africanos têm tendência para invejarem os bens alheios. E vocês têm todo um continente que comprova isso. Isto não é uma afirmação da supremacia branca. Vocês bastam ver o que os africanos têm feito cá. A maior parte daqueles que têm conseguido exercer funções de maior estratégia, de maior relevo, são justamente aqueles que são pagos, cuja formação e educação superior são pagos pelos brancos, opressores e racistas, como é o caso da Jocine Catar Moreira, que veio de um país africano para cá, foi a avó enfermeira que ajudou a vir para cá, paga pelos subsídios, pelos impostos realmente dos portugueses, e foi cá que tirou uma licenciatura, e nem falar ela sabe, mas mesmo assim, okay? Aqueles que poderão ter uma maior destreza intelectual são aqueles que mais tempo convivem com os brancos, e são aqueles que normalmente vêm das castas
caixas económicas sociais superiores, ok? Que têm uma formação e educação muito ocidental, muito ocidental. Não haja qualquer dúvida, os africanos continuam a ser africanos. Nós é que estamos a deixar de ser europeus. E lanço aqui uma crítica. Nós não podemos acusar o facto dos ciganos, dos árabes, dos africanos serem unidos, e quando há uma situação em que eles poderão considerar ameaçadora ou que poderão intentar sobre a vida, a integridade física e a propriedade de um branco, porque temos que chamar as coisas como eles são, como nós somos brancos, eles têm esse sentimento de união, independente das desavenças, das diferenças. Quando é um momento de aperto, eles juntam-se a algo que não acontece com os portugueses, com os europeus. O liberalismo do qual fomos lobotomizados todas estas décadas, sobretudo desde depois da Revolução, chamada Revolução, que é golpe de monarquia, golpe de Estado, criado realmente por os judeus Illuminatis de Baviera, mas desde a Revolução de França, que todo este liberalismo que nos foi imputado, que foi doutrinado, esta sensação de esta identidade individualista leva-nos a sermos apáticos, não conteríamos o mesmo espírito de grupo, de manada, e permitir que mesmo em maioria nós sejamos terrivelmente massacrados por parte de halógenos que querem basicamente a nossa destruição. É que não é preciso eles dizerem, não é preciso eles manifestarem, escreverem cartazes, não é preciso aparecer só nos videoclipes, nas letras. Vejam os atos. Supostamente os africanos deveriam estar a lutar e manifestar-se contra o racismo, contra a injustiça. O que é que eles estão a fazer? Estão-se a borrifar por George Floyd ter sido morto por um branco. Eles estão-se a borrifar. Eles só querem destruir, pilhar, saquear, violar, matar, esmagar o homem branco. E quem tem o maior interesse disso além deles? Porque eles são fantoches. São os comunistas. São os megacapitalistas. São os judeus sionistas, os banqueiros internacionais. Eles sabem que os africanos são facilmente manipuláveis. Estas são a fonte de todo o mal, de toda a maquinação de genocídio contra os europeus, contra mim e contra vocês. São eles. Os Estados Unidos acolheu milhões e milhões de africanos. Isto para trabalharem nas colheitas de algodão, cana, açúcar, o que fosse, que pudesse somente sustentar. A maior parte dos esclavagistas nem sequer eram europeus ou descendentes europeus, eram judeus. Está escrito, está provado. A maior parte dos traficantes de negros eram judeus, não eram europeus, não eram os norte-americanos. Mesmo nas rotas de tráfico transatlântico da África, onde já existia um mercado criado pelos próprios africanos, que iam buscar ao interior crianças, homens, mulheres, e trazer para as costas marítimas. Quem estava a explorar todo esse mercado e que ampliou juntamente com os muçulmanos foram os judeus. Os muçulmanos criaram um mercado que não existia. Quando nós chegámos lá já estava tudo criado, as estruturas estavam lá. Nós tivemos que chegar lá e que de face à nossa parca paupérrima experiência com os índios brasileiros, nós fomos cá encontrar o tipo de alternativa de força bruta, do mercado que já existia pelos próprios africanos, que eram apoiados pelos judeus, que eram os principais traficantes, e pelos muçulmanos, que nos davam nas travessias desérticas do centro, do interior da África, para as zonas costeiras. Okay? E foram os mesmos muçulmanos que castraram milhões de africanos para não se reproduzirem entre eles e para não se terem relações com as suas mulheres muçulmanas. Okay? Há imagens disso. Eunucos castrados africanos. Okay? Fizeram o mesmo com os europeus, na zona mediterrânica. Grécia, Itália, Espanha, Portugal. Toda a parte da Ibéria foi, como vocês sabem, foi ocupada, invadida por muçulmanos. Vocês sabem aquela coisa que vocês põem à cintura? É a coisa chamada cinto. Então vejam a estrela de David, que foi colocada nos judeus na época, digamos assim, na grande era da islamização, para os identificar.
Os cristãos tinham também um símbolo, e não era a estrela David, era aquilo que vocês têm neste momento à cintura. O que vocês usam à cintura, o vosso cinto, é um símbolo de escravidão dos nossos antepassados, e vocês utilizam, a maior parte utiliza e vai continuar a utilizar. O cinto era um símbolo de opressão, de esclavagismo, de tráfico sexual, dos haréns compostos pelas nossas bis, tetra-avós. Eles conseguiram sobreviver e que não ficaram por lá. Não conseguiram fugir. Porque tudo o resto acabou por ser dispersado no sangue árabe e africano. O cinto é um símbolo opressor. Assim como a estrela da David é um símbolo de discriminação, de identificação dos judeus. Não sabiam? Muita coisa vocês não sabem. Vocês não são trabalho de ler, de investigar. Nós todos estamos a ser orientados para haver uma guerra racial. Só que outra consequência daquilo que estes regimes controlados, dominados, pós 25 de Abril, não se lembraram, não ensinaram, é a nossa passividade, graças ao liberalismo, ao individualismo que foi inseminado nas nossas mentes. Materialismo. Digam entre vocês, quantos de vocês, sobretudo nas zonas urbanas ou suburbanas, quantos de vocês conhecem os nomes dos vossos vizinhos? Quantos de vocês cumprimentam os vossos vizinhos? Quantos de vocês convivem com os vossos vizinhos nos prédios, ou mesmo nas moradias? Quantos? Zero. A maior parte é zero. Sobretudo os novos casais vai ser cada vez pior. Cada vez pior. Estamos totalmente alienados, sobretudo com a questão das redes sociais. E preciso perceber. Temos que voltar ao espírito de grupo. O espírito da alcateia que nos fez destacar e que nos permitiu criar a nossa própria identidade, o nosso próprio espaço, a nossa própria língua, a nossa própria bandeira, a nossa cultura, as nossas tradições, os nossos dialetos, a nossa gastronomia, as nossas práticas, as nossas tradições, tudo, a nossa religião, as nossas religiões, tudo, desde o paganismo ao cristianismo, teísmo, o que fosse. É preciso, urge. Neste momento, os Estados Unidos, eles não passam só por destruir carrinhos. Eles não passam só por apanhar as pessoas brancas que encontram o caminho e castigá-las, agredi-las como macacos que são, porque são macacos. Vocês vendo o filme do Planeta dos Macacos e vendo realmente as cenas que são repetidas dos vários motins, chamem motins, protestos, manifestações, é zero a diferença. Uns têm roupa, os outros não têm. Ok? Pois eles admiram-se serem rotulados, porque não são só os brancos que veem isso. Os coreanos, os asiáticos tiveram realmente vender as lojas, os seus negócios, as suas propriedades. Os africanos, nos motins de Los Angeles 1922, também poderão dizer o mesmo. Por alguma razão, agora na época do Covid na China, os africanos eram discriminados. Por alguma razão, os africanos são mal vistos. E não se tem a mesma noção de outros povos. Não tem-se. Querem ideia, querem exemplos? Os indianos, quando digo de indianos, alguns indianos, no que respeito à selvageria, à criminalidade e à violência, a maior parte dos polícias não tem queixa, não tem razão de queixa, não tem. À exceção do António Costa. De resto, não vejo ninguém criticar os indianos. Já os chineses, já é diferente. São muito inteligentes, são muito subtis. Estão a manipular o nosso sistema financeiro. Estão. A questão dos animais é aberrando o que os fazem os animais. Mas também não vem o pano a criticá-los, a fazer protestos à porta das lojas, à embaixada da China, ou junto ao António Costa. Nada. Complô, compadrio, é toda a mesma merda. Esquerda, nojenta, traidora, hipócrita, muito hipócrita. $6.000, só em Lisboa. Pois admiram-se que se chamem Lisboa Terra Moura. 6.000. Quando é que vocês param de idolatrar jogadores, cantores, se é que se pode chamar cantores, gajos que basicamente soletram umas palavras e rimam?
E para mais uma estrutura de frase que foi criada por um europeu do século XVII ou XVIII. Enfim, quando vocês param de os apoiar, de os alimentar financeiramente, de assistir aos vídeos, aos filmes, aos videoclipes, quando é que param de deixar os vossos filhos de ir aos concertos e comprar os trabalhos deles e fazerem downloads, carregarem realmente as músicas deles, vestirem-se com eles? Quando é que param de alimentar? Parem de idolatrar futebolistas africanos, árabes. Para quê? Nós já sabemos. A raça existe. A racialidade existe. As características raciais existem. Logo, daí, grande parte dos atletas africanos têm maiores capacidades físicas, atléticas, do que muitos, não todos, mas muitos europeus. O basquetebol está dominado, o atletismo está dominado. Cristiano Ronaldo, cuja avó é cabo-verdiana, onde é que acham que ele tem aquela escultura? Como é que acham que ele tem aquela capacidade, aquela resistência, aquele fogo todo? Porque ao contrário de nós, eles não têm estado acomodados nas nossas selvas de cimento, nas nossas jaulas. Sim. Só agora, há uns anos para cá, é que as pessoas começaram a despertar mais e a fazer exercício físico. De resto, temos estado muito sedentários. A partir do momento que largámos os terrenos agrícolas, os campos, as herdades, as quintas, e vieram morar para os subúrbios, para trabalhar nas fábricas, para as cidades, o Barreiro, o Seixal, o Montijo, a Amadora. A nossa capacidade física está muito aquém daquilo que era dos nossos antepassados, que aguentavam sol e chuva, trabalhavam 12, 18 horas. O meu avô paterno apanhava bácaros. Sabem o que é bácaros? Porcos, minúsculos, jovens. Apanhava a correr atrás deles. Vocês já viram um bácaro a correr? Sobretudo quando se sente ameaçado. Ele apanhava a correr quando era mais novo. Mantenham-se fortes. Continuam a ter atividade física, sexual também. Independente da vossa idade, da vossa situação. Saiam. Mexam-se. Sejam ativos. Leiam. Larguem a merda da televisão. Larguem um bocado as redes sociais, sobretudo aquilo que eles não importa. Algumas. E parem de ir atrás das manadas. Parem de seguir as notas dos flautistas de Emily. Vocês não são ratos. Nós somos lobos e linces. Nós somos cavalos. Nós somos guerreiros. Quando o gigante acordar e quando despertar e se erguer, quando se elevar, eles fujam. Agora o que sucede? Vocês têm elementos do Bloco de Esquerda, do LIVRE, do PS, tem o António Costa, toda essa metralha socialista, judaica ou de novos turcos. Traidores a importar cada vez mais. Agora foi numa ria, lá para os lados do Olhão, mais uns quantos marroquinos que entraram. Refugiados do quê? Onde está a guerra em Marrocos? Não há guerra em Marrocos. Não há conflitos em Marrocos. Estamos a ser invadidos. Qual é a parte que não percebem? Se alguém entra pela vossa casa adentro, sem serem convidados, isso chama-se o quê? Se eles sentam-se para comer, para usar o que é vosso, usar as vossas camas, despejar das vossas camas, agarrar as vossas mulheres, as vossas filhas, as vossas crianças, fazer o que quiserem delas. Se eles pegarem no vosso dinheiro e dizer vai trabalhar, que eu agora fico aqui em casa a tomar conta das tuas mulheres, das tuas crianças, eu faço o que quiser delas. Porque é o meu direito. Porque é o meu direito. Mas que raio de humanitarismo é este? Qual é a parte que nos toca? E os nossos direitos? Isto, como é que é possível? Como é que é possível? Mas estamos assim tão ludibriados, tão enganados ao ponto de permitir que eles façam tudo isto. Não é nossa casa. Ainda. Na Itália já foi. Na Alemanha já foi. Na Inglaterra já foi. Já deram as casas. Caritas entregou casas a chamados refugiados. Casas penhoradas a famílias portuguesas que não conseguiram aguentar as várias depressões económicas, a falta de emprego, a falta de qualificações, ainda para mais agora com todos estes imigrantes brasileiros, africanos a tomar os nossos empregos. Não há dúvida. Os capitalistas estão a esfregar as mãos, os comunistas estão a vê-los como novos eleitores.
Toda a gente tem a ganhar com isto. Esquerda, direita. Quando digo direita, é direita liberal. Nós não queremos ser um império novamente. Nós queremos ser Portugal. E não queremos que tomem o que é nosso, porque isto deu muito trabalho a conquistar, a ganhar. Morreram muitos e fizemos história. Mais de 900 anos. Somos o país com as fronteiras fixas há mais de 900 anos e ainda a cidade ainda tem de nos devolver a Olivença. Olivença. Não esquecemos, não perdoamos, não desistimos nem recuamos. Estamos cá a ver tudo. Estamos a vê-los. Deixa-os falar, deixa-os berrar, deixa-os partir. Vejam os vossos filhos, vejam os vossos netos, os vossos sobrinhos. Ensinem, desmistifiquem as suas cabeças, acabem com a doutrina marxista, racista, anti-branca. Puxem para vocês aqueles que são vossos. Puxem os vossos filhos para vocês. O sangue do vosso sangue. Preparem-se. Isto agora vai acalmar, mas um dia não há de parar. E nós não podemos estar despreparados. Temos de estar prontos para o que der e vier. E o que vem é uma onda, uma tempestade negra. Uma tempestade negra. E nós estamos cá. Filhos variados, Afonso Henriques, nós estamos cá. Força Portugal.